Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, você percebeu que hoje a moda tá ficando falar mal da Venezuela? Não, já estávamos falando mal da Venezuela há um bom tempo. Sempre foi usado ultimamente aí como exemplo do que está de errado um governo socialista, comunista, sei lá. A esquerda no poder resulta na Venezuela. Mas já tinha esse esquema aí no passado, né? A moda não era a Venezuela na época, a moda era falar de Cuba, né? Era falar da União Soviética, era falar, né, de países da África, ou falar da China. Sempre tinha um vilão do momento, né? Sempre tinha um país vilão, né? E hoje virou, né, a Venezuela, porque depois que os Estados Unidos foi expulso da Síria, né, ele voltou os olhos para a Venezuela, ele lembrou que tinha a Venezuela aqui para tumultuar. Então eles estão organizando um esquema aí para derrubar o ditador da Venezuela. É engraçado que a gente fica falando mal de outros países e tal, citando, e eu fico imaginando esse brasileiro alienado que até esse espaço em branco na sua mente para encaixar a imagem do vilão. Eu fico imaginando se ele percebe a imagem que o Brasil passa para o restante do mundo. A gente é exemplo de piada no restante do mundo, cara. Do mesmo jeito que a gente fica acusando os outros de vilão, fica tirando barato de outras nações aí, a gente é usado desse mesmo jeito por eles. Só que é pelo mundo inteiro contra a gente. A gente não é especial como a gente se coloca aqui. Olha só a conduta ética e moral do Brasil. Olha a classe política do Brasil. Olha a elite do Brasil. Cara, tudo de pior que existe na comunidade internacional, na humanidade. E a gente vai concentrando tudo de ruim aqui nesse comando do Brasil aqui. E é essa imagem que a gente passa pra fora, cara. Mas vamos voltar ao assunto que eu queria aqui, né? Hoje é a tal cerimônia de posse. Hoje, dia 10 do 1, né? Tô conferindo a data aqui, senão eu fico perdido. Dia 10 do 1, a cerimônia de posse do Maduro, né? O presidente da Venezuela. Teve uma última eleição lá, né? E ele ganhou, né? Do jeitinho que ele planejou, do jeitinho que ele organizou. E agora ele vai ser empossado como um novo, velho presidente da Venezuela por mais 6 anos. Lá o período é de 6 anos do mandato. Cara, é um negócio meio esquisito, né? Porque essa ideia do Maduro, né, passar por um processo eleitoral é falsa. Né? A ideia dele, ele sabe que é um ditador, né? Ele só quer parecer com aquela máscara de legitimidade, de líder apoiado pelo povo. Eu fui eleito democraticamente. É importante para ele, né, ter essa imagem, né, perante a comunidade internacional. Perante o povo dele, ele não liga mais. É ele que manda, ninguém basta na mim, já era. Mas perante a comunidade internacional é importante, né, parecer que ele é legítimo dentro do processo democrático. Né, porque senão ele dá motivo para a galera começar a questionar a posição dele como presidente. E já é o que está acontecendo agora. Né, tem um tal grupo de Lima, que é os Estados Unidos, né, dando as ordens para o grupo dos 13, né, as 13 colônias na América aqui comandada pela direita, né, com seus ditadores legitimamente eleitos, né, todo mundo se organizando aqui para promover ações contra a Venezuela. Em conjunto também tem lá os infiltrados dentro da Venezuela, revoltados com o governo por seus vários motivos, mas devidamente patrocinados, né, e com o apoio de gente interessada de fora, que no caso é os Estados Unidos, né, eles declararam lá que o governo Maduro, essa nova eleição, é ilegítima, portanto, né, o Maduro é um usurpador. Né, o resultado que deixou o Maduro como presidente é ilegítimo também. Porque tem uma treta cabulosa na Venezuela nessa questão de Assembleia, né, Constituinte, Assembleia Nacional. É mais ou menos assim, tinha a Assembleia Nacional, né, o Congresso da Venezuela, e tinha lá na Constituição dele uma previsão, né, de processo eleitoral. Aí o Maduro ele não poderia concorrer nas próximas eleições, mas ele não quer sair do poder. Certo? Como todo ditador bonzinho que é, falou, eu não vou abrir mão do poder. Só que eu preciso fingir, né, que eu sou legítimo. O que eu faço? Já que o pessoal não quer mexer na Constituição em meu favor, eu vou substituir esse Congresso, né, que está me boicotando, né, ao seguir a Constituição do país, e vou criar meu próprio Congresso. Vou escolher meus próprios, né, congressistas aqui, a minha própria Assembleia. E aí ele criou uma tal de uma Assembleia Constituinte. E mexeu na Constituição. Ele mesmo lá escolheu quem ia ser os novos políticos que iam ter essa autoridade de mexer na Constituição, e os caras mexeram em favor dele. Aí ele pôde concorrer, e aí ele pôde garantir que ia ganhar. Só que ficou uma treta de legitimidade, né? Quem é que manda mais? A Assembleia Nacional, né, supostamente eleita pelo povo, né, que estava respeitando a Constituição em vigência, ou a Assembleia Constituinte, criada pelo Maduro,
para, né, sobrepor o poder da Assembleia Nacional e para atropelar a Constituição e deixar que ele ganhe a eleição. Sabe, cara, eu fico pensando assim, você olhando, de cara você vê que está errado o negócio. Eu falei na época, né, o Maduro deu um golpe democrático para ficar no poder. É natural de todo ditador, cara. Porque o ditador ele cria uma paranoia de que ele está sendo perseguido. E realmente, né, provavelmente ele está. Né? E o ditador ele tem aquele negócio de que eu preciso me manter no poder. Ele acredita mesmo nele. Né? Porque ele sabe que a hora que ele cair, alguma coisa de ruim pode acontecer. Né? Que dirá o Gaddafi e outros aí como o Saddam Hussein, que quando caíram, né, não foi muito legal para eles não. Né? Mas o Maduro ele tem algo a mais ainda. Ele estudou com outros programas de ditadores do mundo aí e ele entendeu como funciona o sistema. E é normal. Esses caras têm essa paranoia de segurança. Por quê? Porque tem gente interessada em derrubar esses governos. E funciona mais ou menos assim. Os caras chegam, né, interessados em tomar o poder daquela nação-alvo, porque tem algum recurso ou uma posição estratégica, geográfica interessante ali, né, e eles precisam colocar alguém adequado. Porque se ele chegar lá no cara que está comandando aquela nação e o cara, não vou entregar nada para vocês de graça, para eles não é interessante. Né? Para eles que eu digo, o império norte-americano. Não é legal. Então o que a gente faz para tirar esse cara? Bom, geralmente a gente vai tentar a via democrática, né, que é para o povo aceitar mais pacificamente do que uma intervenção estrangeira e tal. Isso gera meio que resistência da população. Então vamos tentar a via democracia. Como que eles fazem? Primeiro eles criam, né, uma situação de crise naquele país. Sabotagem externa, né, o boicote, como que acontece com a Venezuela, acontece com Cuba e outras nações pelo mundo, como no caso da Síria, do Irã, ou da Coreia do Norte. Quem foi inimigozinho dos Estados Unidos, né, sofre com essas sanções econômicas. O boicote geralmente funciona com esses países que não são autossuficientes nas suas necessidades. Já comentei com vocês em vídeo aqui sobre a Venezuela especial. Então, vai criar uma crise econômica naquela nação. A crise econômica se reflete em crise social. Tendo a crise social, né, o povo fica revoltado, o povo fica desconfortável, o povo, né, fica revoltado assim, ó, o que acontece com esse governo aí? Não está chegando minha comida, eu estou passando fome, violência, e aí, não dá assistência? Não, vamos tirar esse governo daí. E aí vem uma outra parte, que é aquela parte oculta da conspiração. E você começa a infiltrar lideranças. Você cria, patrocina, treina gente para se passar por liderança popular, além do Zé Povinho ali, né, para surgir como um político, para ter representatividade dentro do Congresso, e dali você vai formar um novo presidente, um novo governo, dessa vez mais favorável. Aí você começa a ver o golpe democrático. Começa a surgir esses burguesinhos aí falando em causa popular. Gente da direita falsa que existe muito hoje na América do Sul e tal. Não, a gente está aqui pelo povo, pela pátria, a gente está aqui como herói, como liderança legítima. Não, tudo gente infiltrada. O negócio deles é se favorecer pessoalmente ali de alguma forma, e entrar no esquema, ficar protegido lá. Está sendo patrocinado por fora, treinado. São agentes infiltrados. E o ditador, ele sabe que existe esse esquema. Por isso que ele toma o poder, nesse esquema fascista de ser repressivo. Então o que ele faz? Ele sufoca qualquer reação popular, digamos assim, da oposição. Quem se mantém como oposição, ele diz que é rebelde, que não vai aceitar. Então o Maduro, como qualquer outro ditador, não aceita oposição e pega pesado na oposição. E quem está organizando esse golpe, se perceber lá na frente que tudo deu errado, aí ele passa para um outro estágio, que é o estágio do golpe forçado, que é aquela parte mais agressiva, onde você pega em armas para derrubar o governo. Lá no Oriente Médio, eles tiveram que passar por esse nível, porque o povo lá é um pouco mais resistente. O povo não dá o petróleo de graça, como eles queriam. O povo lutou. Então eles tiveram que passar por aquela questão da Primavera Árabe, promover revoluções. Como acontece a revolução? Mas pode acontecer de outra forma. Uma revolução para você derrubar o ditador desfavorável e colocar um ditador favorável. Porque não importa quem seja no comando, o que importa é que o cara esteja ligado com as suas ideias, com seus interesses. Entende isso, cara? Então pode surgir uma revolução rebelde, que eles chamam de revolução popular, e dessa revolução popular tem um líder infiltrado ali de acordo com os interesses deles. Ou pode surgir de repente uma revolução militar, com os militares devidamente corrompidos por eles. O Maduro, já aprendendo desde antes essa lição aí, ele se ligou. Então o que ele faz? Ele sufoca qualquer medida da oposição, para não deixar esses infiltrados aparecerem, e isso aí para ele justifica qualquer ato
né, de repressão contra a sociedade, né? Então não existe democracia mais na Venezuela, é o poder autoritário ali. E ele também mantém os militares corrompidos, né? Corrompe os caras com dinheiro, que ainda entra dinheiro do petróleo na Venezuela, em virtude, né, da necessidade dos Estados Unidos do petróleo venezuelano, que tem umas características especiais ali que só a Venezuela tem para algumas refinarias dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos são obrigados a mandar dinheiro sem querer, né, através da negociação com o petróleo que eles precisam da Venezuela. E com esse dinheiro do petróleo, né, que poderia ser revertido para a população em geral, para dar uma afastada na crise, ele fica bancando os militares. Assim como ele dá também, né, algum poder a mais para os militares, libera os militares para cometer seus crimezinhos, como tráfico e tal, né? Por quê? Porque o militar, né, ele está meio que enfraquecido, né, fragilizado nesse momento lá na Venezuela. Eles dão o apoio necessário para o Maduro continuar no poder, mas não surge nenhum líder militar para derrubar o Maduro. Né, que geralmente acontece isso, né? Vem um general e, né, tomando a causa popular, a Constituição, a soberania, derruba o presidente lá e assume o poder. Na África acontece muito disso aí. Só que lá o Maduro se cuidou para tudo isso ficar sob o seu controle. Tanto a oposição sufocada, como a corrupção no meio militar. Então ele consegue ficar se mantendo por isso. Só que os caras já estão programando, né, uma suposta intervenção, né, em nome da democracia, da salvação da Venezuela, do povo e tal. E o povo da Venezuela, cara? O povo da Venezuela está numa situação meio difícil, né? Porque ele é vítima dos dois lados. Ele é vítima de tudo. Ele é vítima dos sabotadores, né, que boicotaram a economia, transformaram a miséria e o caos ali como, né, medida, né, de marketing para justificar uma intervenção. E ele é vítima do seu próprio governo, que fica temendo todo mundo, né? Fica paranoico, que todo mundo quer derrubar ele. E na verdade o povo não quer derrubar o governo, o povo quer uma solução para o seu caso. O povo está passando fome, o povo está sem emprego, o povo está sem como fazer nada. Não está nem aí com esse negócio de socialismo, de capitalismo, de comunismo. Ele quer uma oportunidade de emprego, ele quer uma escola para seus filhos, ele quer comer, sobreviver, cara. E ele percebe que todo mundo usa ele, né? Então ele fica meio na opção, sem opção, procurando uma solução, mas não tem solução. Nesse momento na Venezuela tem uma solução, né, que é radical. É o pacto com o demônio. Sabe o demônio da encruzilhada? Aquele que chega lá e você vende a sua alma em troca de alguma coisa que você precisa. O povo lá na Venezuela está nesse momento, cara. Está na encruzilhada fazendo um pacto com o demônio. É como se a Venezuela tivesse com um câncer terminal, não tem mais o que fazer, e aí vem um cara e propõe: olha, é o seguinte, a gente pode suspender esse câncer que nós mesmos provocamos, e você não está sabendo disso, né? Então a gente tem um poder para suspender esse câncer, que é o boicote, né? Que é a sabotagem, né, externa, e de repente você pode se dar bem, só que você vai perder sua alma, você vai ter que fechar com a gente vai ter que colocar um cara nosso no comando aí. E aí a gente vai pegar o que a gente quer. Mas pelo menos você não vai passar mais fome. Vai continuar na miséria para manter sob controle aí? Vai, mas é uma miséria um pouco menor. Mas é miséria. Mas é submissão. Mas é escravidão. E os caras vão roubar em paz o que eles querem de recursos da Venezuela, que é o petróleo. Entendeu como funciona? É um pacto, né? Onde o venezuelano hoje fica naquela: fico com esse câncer terminal e morro, abraçado aqui com a bandeira da Venezuela livre, ou eu abraço aqui o que o demônio está me oferecendo, eles curam um câncer que eles mesmos causaram, e eu consigo pelo menos sobreviver mais uns dias. Mas sabendo que no final sua alma está perdida de qualquer jeito. E aí? É difícil pro povo lá também, né, cara? Mas tá lá, ele vai assumir o poder lá hoje de novo, né? O velho novo ditador que chegou ao poder legitimamente, manipulando a democracia. Ai, cara, falei demais nesse vídeo. Valeu.